E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no TheCryptoBase. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você acha que o mercado ele avisa quando algo importante está prestes a acontecer ou você só descobre depois que o preço já mudou? Porque a realidade é simples. O mercado ele nunca avisa. Ele se organiza primeiro e explica depois, quando já não é mais óbvio entrar. Agora, existe algo estranho acontecendo com o XRP. Informações surgindo em lugares diferentes, decisões sendo tomadas longe do varejo e um preço que simplesmente não reflete o que está sendo discutido nos bastidores. Isso não é hype, não é sobre vai subir amanhã, é sobre entender o que está sendo preparado antes do mercado reagir. E antes de continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa lá, compartilha esse vídeo, porque o que você vai ouvir agora não aparece quando já virou manchete. Quando um banco central publica um documento técnico, quase ninguém lê, porque não promete valorização, não fala de preço, não fala de lucro rápido. Mas Banco Central não estuda tecnologia por curiosidade, ele estuda o que pode funcionar em larga escala, sem falhar. E é aqui que está o ponto que quase ninguém percebe. Quando um ativo entra nesse tipo de documento, ele não está sendo avaliado pelo potencial de subir, ele está sendo avaliado pelo potencial de sustentar sistemas inteiros. Na matéria nós vemos novo documento, o Banco Central da Rússia utiliza Ripple XRP. Nós vemos aqui abaixo que em um espaço frequentemente dominado por especulações, o pesquisador de criptomoedas Smoke chamou atenção para que ele descreve como evidências documentadas que ligam o Banco Central da Rússia ao XRP. Em vez de se basear em opiniões, a publicação centra-se em excertos de uma publicação com aspecto oficial que, segundo a Smoke, registra como as autoridades financeiras russas avaliam as soluções blockchain para liquidações transfronteiriças, com referências explícitas a Ripple e ao XRP. O material compartilhado muda o foco das narrativas de mercado para a pesquisa institucional, convidando os leitores a examinar o que parece ser uma avaliação formal realizada pelo sistema bancário central da Rússia. Nós vemos aqui pesquisa sobre sistemas de assentamento transfronteiriço. Nós vemos que a Smoke relata que o documento anexo descreve o trabalho realizado pelo Banco da Rússia, incluindo atividades no primeiro trimestre de 2018 por meio do seu laboratório de inovação. A pesquisa teria investigado se a tecnologia blockchain poderia aprimorar os mecanismos de transferência transfronteiriça e se a plataforma Ripple poderia servir como uma base viável para tais sistemas. Nós vemos que, de acordo com o texto destacado na imagem, o estudo examinou como os participantes de liquidação poderiam operar contas especiais dentro dos sistemas nacionais de pagamentos, mantendo também endereços na rede Ripple. Nós vemos que o objetivo, conforme descrito, era testar se as transações poderiam ser refletidas de forma eficiente nos sistemas domésticos após cada transferência ou em intervalos pré-definidos, criando uma ponte entre a infraestrutura tradicional e a tecnologia de registro distribuído, né? Então aqui nós vemos esse documento que foi compartilhado aqui pela Smoke, né, que cita aqui explicitamente a Ripple XRP. Nós vemos aqui, né, usar aqui o XRP para transferências, né? Nós vemos aqui que até mesmo a Watch Guru, né, que é um grande perfil ali no X, fez aqui esse compartilhamento deste documento. Aqui nós vemos, né, que condições para a utilização do XRP em liquidações. Smoke enfatizou que o documento não se limita a mencionar a experimentação, mas vai além, delineando conclusões e pré-requisitos. A pesquisa teria determinado que a plataforma Ripple poderia ser considerada como base para a construção de um sistema de liquidação transfronteiriça, desde que certas questões organizacionais, legais e técnicas fossem resolvidas. No contexto, o documento menciona o uso potencial do XRP para transferências ou equivalentes em moedas fiduciárias emitidas por bancos nacionais participantes. Também aborda mecanismos para conciliar saldos entre contas da rede Ripple e sistemas de pagamentos domésticos. A aplicação de soluções criptográficas integradas e o desenvolvimento de procedimentos para determinar taxas de câmbio quando o XRP é usado em liquidações
interestaduais. Nós vemos aqui mais ao final da matéria que, em suma, a publicação da Smoke apresenta o documento compartilhado como um lembrete de que, por trás das manchetes de hoje, existem anos de estudos formais e avaliações internas. Se representado com precisão, o material sugere que o XRP tem sido um tema de discussão constante em influentes instituições financeiras, reforçando assim sua relevância nas conversas sobre o futuro dos pagamentos internacionais. Vamos ser diretos, né? Isso não significa adoção amanhã, não significa anúncio oficial, significa algo mais importante para o preço no longo prazo: seleção estrutural. Bancos centrais, eles só analisam o que pode operar liquidação, interoperabilidade e transferência contínua de valor. Eles não testam aposta, eles testam o que não pode parar. E quando o XRP aparece nesse contexto, ele não está sendo tratado como trade, ele está sendo tratado como possível peça funcional. Guarda isso, porque agora entra a segunda peça. Ela responde quem teria que sustentar isso financeiramente. E se isso já está começando a fazer sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque o que vem agora é exatamente a parte que o varejo costuma ignorar, e é onde a leitura sobre preço começa a mudar. Testar tecnologia é fácil, difícil é manter funcionando todos os dias, com bilhões passando por ela. E para isso, alguém precisa manter liquidez, carregar risco, operar continuamente, e é aqui que os bancos entram, e é aqui que a narrativa muda de patamar, porque durante anos os bancos ficaram longe do XRP, não por rejeição, mas porque manter XRP não fazia sentido operacional, era penalizado, era caro, era ineficiente em balanço. Mas o que acontece quando esse cenário começa a mudar? Antes de tirar qualquer conclusão, presta atenção no que essa matéria sugere. O XRP, ele não aparece como um ativo para especular, ele aparece como um ativo para manter. Nós vemos aqui nessa matéria que os bancos poderão começar a armazenar XRP devido a esta simples mudança. Então nós vemos aqui abaixo que os bancos têm se mantido, em sua maioria, à margem da detenção direta do XRP, mesmo com o crescente interesse em ativos digitais. Essa excitação não se deve à falta de utilidade ou demanda, mas sim às rígidas normas de capital regulatório que tornam a detenção de XRP economicamente inviável para as instituições regulamentadas. E aqui nós vemos uma pergunta, né? Por que os bancos não podem manter XRP? Nós vemos aqui que o principal obstáculo que impede os bancos a manterem XRP é o seu tratamento no âmbito do Acordo Bancário Global, conhecido como Basileia III. A Basileia III é uma estrutura regulatória internacional desenvolvida após a crise financeira de 2008, que introduz requisitos de capital mais rigoroso em termos de qualidade e quantidade no setor bancário internacional. Nós vemos que atualmente o XRP se enquadra na categoria de exposição cripto tipo 2, sob o acordo da Basileia III, que estabelece regras para ativos que apresentam riscos mais elevados. De acordo com essa regra, a maioria das criptomoedas, incluindo o XRP, se enquadra na categoria de alto risco, que acarreta uma exigência de capital punitiva. Os bancos, eles são obrigados a aplicar uma ponderação de risco de 1.250% a esses ativos. Isso significa que, de acordo com o acordo da Basileia III, para cada $1 em exposição ao XRP, o banco deve manter $12,50 em capital. Nós vemos aqui abaixo que o ponto de inflexão regulatória, nós vemos que a discussão em torno do status regulatório do XRP está se tornando cada vez mais importante para suas perspectivas de longo prazo. Curiosamente, a análise de Drill vai além, apontando para o que ele descreve como um ponto de inflexão que os mercados podem estar ignorando. Agora que a clareza legal e regulatória em torno das criptomoedas está melhorando, o XRP poderia ser reclassificado para uma categoria de menor risco sob o acordo da Basileia
terceira, né? O objetivo final é que o XRP esteja em um caminho claro para se tornar um ativo digital de primeira linha para instituições globais, principalmente para ativos tradicionais tokenizados e stablecoins com mecanismo robusto. Se essa reclassificação ocorrer, a economia mudará imediatamente e o XRP se tornaria aceitável para exposição direta no balanço patrimonial, permitindo que os bancos custodiassem, implementassem e liquidassem usando o ativo sem a necessidade de capital excessivo. Essa discussão não se concentra em movimentos de preço de curto prazo, mas sim na mecânica de capital que determina se grandes volumes de capital institucional podem participar da detenção de XRP. Nesse caso, o fornecimento de liquidez em XRP pelos bancos passaria de uso fora do balanço patrimonial para propriedade institucional direta. Agora, conecta os pontos. Bancos, eles não seguram ativo esperando subir. Banco segura ativo porque precisa usar. E quando algo passa a ser necessário para operar, o preço deixa de ser narrativa e vira consequência de demanda real. E é aqui que o varejo normalmente se confunde, porque ativos que sustentam sistemas raramente ficam baratos por muito tempo. Eles só ficam invisíveis até deixarem de ser opcionais. Pensa num caixa eletrônico, nunca foi hype, nunca foi investimento, nunca virou assunto. Mas imagine o sistema bancário sem ele. Ele não existe para impressionar, existe para funcionar todos os dias, e quando algo vira parte do funcionamento do sistema, o mercado para de perguntar vale a pena e passa a perguntar quanto custa ficar sem. E é nesse momento que o preço muda de lógica e quase ninguém percebe quando isso começa. Agora vamos olhar para o gráfico, porque ele está contando uma história muito clara para quem sabe ler contexto. No momento da análise, o XRP ele está sendo negociado próximo da região de $1,87, exatamente na parte inferior de um canal de baixa bem definido que vem guiando o preço desde o topo próximo ali a $3. Esse movimento não é aleatório, o preço ele vem respeitando perfeitamente as médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos que seguem atuando como resistência dinâmica. Sempre que o preço tenta reagir, ele bate nessas médias e é pressionado novamente, sinal clássico de tendência ainda descendente no curto prazo. Em termos de suporte, o nível mais importante agora está na faixa do $1,77 a $1,80, que já segurou o preço mais de uma vez. A perda dessa região abre espaço para mais volatilidade, mas enquanto este suporte se mantém, o ativo segue consolidado dentro da estrutura. Já as resistências estão muito bem marcadas. Primeiro $1,97, depois $2,12 e acima disso $2,25, onde o preço foi rejeitado com força anteriormente. O RSI ele está trabalhando próximo da região dos 40 pontos, levemente acima da zona de sobrecompra. Isso mostra que o ativo não está sobrecomprado, muito pelo contrário, está em uma zona que normalmente começam processos de acumulação, não de euforia. Resumindo a leitura técnica, a tendência ainda é de baixa no curto prazo, mas o preço está comprimido próximo do suporte, com perda na força visível do RSI e respeitando estruturas técnicas de forma limpa. E exatamente nesse tipo de cenário que o mercado costuma se mover antes da narrativa mudar, não depois. Então a pergunta não é se o XRP vai explodir, a pergunta é quanto vale algo quando deixa de ser opcional e passa a ser necessário, porque quando o mercado entende que um ativo sustenta o sistema, o preço ele não sobe por hype, ele sobe por função, e quando isso fica óbvio, raramente ainda é cedo. E se você quer continuar enxergando essas mudanças antes que elas apareçam no preço, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque nem toda valorização ela começa com barulho, algumas começam em silêncio e terminam mudando tudo. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.